Oi, Sueli. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tá me vendo bem? Eu tô te vendo bem. Um pouquinho assim, meio pra cima, né? Meio pra cima. Eu tô vendo mais o teu nariz pra cima. Agora melhorou. Melhorou? Tudo jóia? Vamos ver se dá certo aqui. Tudo bem, que saudade desse mestre Eu, querido. eu também, eu também. Que Precisamos bom. reeditar. Pois é. E nós dois a primeira vez em live, hein, A Sueli? primeira vez. Vamos ver como é que nos sairemos dessa. É, verdade, Bom, 10 verdade. minutos para cada um, não é isso? Foi o que eu preparei. Isso. Legal, legal. E você quer começar você? Você quer que eu comece? Fica à vontade. Não, eu acho melhor que você comece, porque você vai falar do estresse, da alteração fisiológica, tal, tal, tal. E eu vou pegar Tá, esse gancho para explicar que, nesse momento, essas alterações na resposta sexual, para cima ou para baixo, são normais, porque é uma resposta ao estresse que tem um componente neurofisiológico. E que tá, você já vai ter perfeito. explicado, Legal, legal. né? E aí eu sigo com Beleza, as variáveis de risco, os comportamentos naturais, os perigos, joia. né, as limitações. Muito bom. Então, eu vou começar até contando um pouco a historinha de como é que surgiu a ideia da live. A gente vai iniciar uma turma nova do curso de extensão. Era para ter começado em março, vai começar agora em junho, 6 de junho, 5 de junho. E aí eu sugeri esse tema porque assim que começou lá no Instituto, assim que começou a pandemia, lá no Instituto de Psiquiatria surgiu a ideia de fazer um curso sobre saúde mental e a pandemia, enfim, e pediram para eu falar sobre sexualidade na crise, né? Uhum. E a primeira coisa que os meus colegas falavam, bom, sexualidade não tem na crise, né? Acabou. Tem sim. E assim, a gente como trabalha com compulsão sexual, com vítimas de violência, a gente está muito acostumado a pensar e a raciocinar a relação entre estresse e comportamento sexual, né? Realmente, no grande povo, assim, na grande massa, isso não é tão falado. Geralmente o estresse está ligado a diminuição do sexo, né, da atividade sexual, mas a gente sabe que isso, na verdade, não funciona exatamente assim. Mas o desafio inicial para mim, para montar a aula que eles pediram, era porque tinha que pensar um pouco no que a gente está chamando de estresse, né? Que é diferente do estresse dessa clínica lá do ambulatório, né? Então, É o porque nós temos estresse. estresse físico e estresse psicológico, né? Exatamente, né? Então, e assim, né, Sueli, é um estresse meio que de múltiplas dimensões, porque vai Sim. desde, bom, essa doença a gente não sabe exatamente como, né? Como é que ela funciona, qual Uhum. é a gravidade, né? Tudo bem, a gente tem as informações que vieram dos estudos, mas são preliminares, ainda tudo está se sabendo, né? Uhum. Grupo de risco, mas na verdade agora descobriram que às vezes a própria reação imunológica forte da pessoa pode ter um agravante na evolução, enfim. Então, além disso, tem o estresse da mudança de rotina, como é que eu faço, consultório, eu paro, não paro, aulas, como é que eu adapto, Uhum. enfim, tudo isso. Bom, daí eu comecei a pensar um pouco assim, o que tem em termos de sentimento básico nesse estresse, né? No final das contas, a gente vai ficando apreensivo de dar conta das coisas e de corresponder às demandas e de poder se cuidar, né? A gente se cuidar por si mesmo e cuidar das pessoas que a gente precisa cuidar, que dependem de nós. Basicamente, daí eu queria falar um pouquinho do ponto de vista biológico, porque eu acho que é uma coisa muito, muito pouco falada, né?
Então, do ponto de vista biológico, quando a gente pensa na reação do medo, e eu acho que aí a melhor coisa é pensar numa situação bem drástica de ameaça, como, por exemplo, um assalto a mão armada, por exemplo, Uhum. onde dispara aquela reação conhecida de luta ou fuga, né? Flight Uhum. or fight, né? Uhum. Essa reação ela é mediada pela rota hormonal endócrina do estresse, que ela vai via hipotálamo, hipófise e adrenal, que é aquela glândula em cima dos rins, secretar o hormônio do cortisol. Esse hormônio, naquele momento, ele para tudo que você está fazendo, e ele vai pegar todas as suas reservas de energia do corpo para você fazer ou a fuga ou lutar. Então é algo Uhum. muito mais no sentido de instigar o teu comportamento a ter uma atitude e a ter energia e mobilidade e força para reagir e fazer as coisas, né? Óbvio que nesse momento ninguém tem tesão, né? Então, óbvio que nessa situação aguda é fácil você dizer que o sexo está lá embaixo, ok. Só que se a gente pensar que em situações como essa que a gente está vivendo, por exemplo, a gente pode entrar num quadro de crônico de estresse pelo Uhum. medo constante, então a gente pensar que esse eixo vai sendo ativado constantemente, daí a situação muda, né? Por quê? Porque, na verdade, essa relação entre o eixo do estresse e o eixo do sexo, eu vou chamar assim, que seria o eixo hipotálamo, hipófise e as gônadas, que secretam os hormônios sexuais, a testosterona e o estrógeno, né? Eles interagem muito mais do que a gente imagina. A testosterona, que é o hormônio do desejo sexual para homens e para mulheres, Uhum. Uhum. ela está intimamente implicada no equilíbrio de liberar o cortisol. Uhum. E a gente, no próprio ambulatório, a gente vê bastante, e até a gente publicou no ano retrasado já, um estudo onde os homens hipersexuais tinham mais comportamento de risco à medida que estavam mais tomados por ansiedade, mais comportamento de risco com sexo anal desprotegido, né? Na verdade, os níveis de ansiedade e depressão estavam totalmente correlacionados com mais comportamentos de risco em termos de não usar Uhum. preservativos Uhum. em homens hétero e homossexuais no Uhum. sexo anal e vaginal. Tá? Então, isso é uma coisa que também tem alguns estudos. Por exemplo, à medida que foi se percebendo que o estresse podia também ativar e aumentar o comportamento sexual, fizeram alguns estudos em termos de medir o cortisol em pessoas que estavam vendo filme pornô. E a princípio não tinha aumento do cortisol, mas eles perceberam que as pessoas que referiam comportamento de risco, mais comportamentos de risco, como sexo sem preservativos, muitos parceiros, essas apresentavam aumento do cortisol, tá? Correlacionando aí a questão de que no sexo de risco talvez tenha um certo estresse, entre aspas, vamos dizer assim. Tá? Uhum. Uma outra coisa que a gente observa muito no ambulatório com as mulheres vítimas de violência sexual é uma profunda alteração da vida sexual. Você tem tanto mulheres onde a vida sexual praticamente acaba ou apresentam muito sofrimento, muita disfunção sexual e passam a evitar, como também algumas mulheres que vêm para a gente agora na vida adulta, mas que na verdade foram abusadas na infância. E essas apresentam o contrário, muitas situações de exposição, de comportamento sexual de risco. Tá? Então, assim, para ir fechando a minha fala, né, para daí entrar a sua e depois algumas perguntas que alguém quiser fazer, eu penso que com base um pouco nesses conhecimentos que a gente tem, né, inclusive aproveitando,
alguns estudos com animais têm trazido um pouco essas informações bem parecidas com o que a gente observa na clínica, né? Por exemplo, tem estudos com fêmeas de macaco-rhesus que essas fêmeas, quando elas estão sob estresse constante, elas não conseguem ter comportamentos afiliativos, ou seja, em direção ao macho, e nem de cópula e sexuais. Então, e esse comportamento dificilmente é revertido depois. Então, mostrando um pouco essa questão, a importância dessa questão biológica. Eu penso que, assim, em termos, para a gente pensar um pouco, pensando em pessoas que não têm nenhuma dificuldade sexual ou dificuldade de regulação sexual antes da pandemia, eu acho importante uma atenção com esse comportamento, que ele pode ter mudanças, e isso pode fazer um pouco com que crie dificuldades, às vezes, com o parceiro ou parceira, que podem achar estranho, podem estranhar. Eu acho importante também ficar atento na relação entre o aspecto emocional, sentimentos de solidão, né? Porque isso é uma coisa que esse momento atual desperta muito, né? E Uhum, para quem, uhum. e para quem eventualmente não tem um parceiro ou uma parceira estável, essa sensação pode ficar mais forte, mais aguda ainda, né? Então, acho importante observar bastante isso. E eu vou deixar para você, né, porque eu sei que isso você vai abordar um pouco como é que a gente pode orientar e sugerir algumas formas de lidar com isso. E para aquelas pessoas que já têm previamente dificuldades na regulação sexual, dificuldades sexuais, eu penso que essa atenção deva ser redobrada, principalmente aí com questões de cuidados com a sua saúde, seu equilíbrio, e de preferência tentar manter algum tipo de conexão com algum trabalho terapêutico. Era isso que eu queria para essa introdução e deixar para você agora falar a tua parte, Sueli. Excelente, muito bom. Era isso mesmo que nós precisávamos como uma base introdutória, é entender qual é o impacto do estresse no organismo, que pode Uhum, afetar a resposta sexual, que é uma resposta fisiológica, mas que é mediada por variáveis neurológicas e a percepção do risco, a percepção do estresse, né? Um ponto importante para nós, para começarmos, é a questão da saúde sexual e da sexualidade. A vida sexual, a atividade sexual, é alguma coisa natural e desejável na vida das pessoas, principalmente as pessoas saudáveis, que devem ter uma vida sexual ativa e natural. E que seja e que a saúde sexual não seja apenas como na saúde física, que não seja apenas o oposto de ter uma doença ou um compromisso. É a questão de ter qualidade, né? Não é apenas não ter uma doença, é ter qualidade nessa vida sexual. E a sexualidade é influenciada também por variáveis biológicas, psicológicas, econômicas, políticas, culturais, tudo que a gente vivencia media a vivência da sexualidade e a expressão da sexualidade. Acontece que o estresse é uma variável, né, que media muito diferentes respostas do organismo, inclusive a resposta sexual, que é a resposta ao agente estressor, é uma resposta do organismo de defesa, como foi dito, que faz com que a pessoa responda ou reaja de uma maneira defensiva a alguma variável percebida como ameaçadora, seja ela real ou não. Então, ela tem uma forma de lidar
com esse estresse. E quando esse estresse é muito excessivo, a gente chama de distresse, que é um estresse forte demais, que pode realmente levar ao adoecimento. Acontece que nós estamos vivendo hoje uma pandemia, e em situações de desastres, de pandemia, de situações extremamente graves, é natural acontecer o distresse. Então, veja, hoje é natural que as pessoas apresentem respostas de estresse e de distresse. Respostas de estresse razoáveis e respostas muito fortes. E essas respostas se caracterizam por alterações significativas na quantidade de sono, querer dormir mais ou dormir menos, dor de estômago, dor de cabeça, raiva, tristeza, irritação, sensação de não estar atendendo, não estar realizando, de precisar de se ocupar e não conseguir se ocupar, raiva sem saber o motivo, falta de energia, sentimento de cansaço, mesmo não tendo desempenhado alguma coisa, alguma atividade que canse, e aumento no uso de cigarro, no uso de álcool e o uso de drogas ilícitas. E pode haver também ou um aumento muito significativo ou uma redução muito significativa na resposta sexual. E essa variação pode ser uma variação completamente atípica, diferente do padrão daquela pessoa. Então, não é apenas a pessoa que tem um comportamento sexual X e aquele padrão aumenta muito, ou aquele padrão diminui muito. Pode haver uma grande diferença do comportamento típico dela. Bom, o que será que explica? Nós estamos vivendo essa pandemia, nós sabemos que o coronavírus é transmitido por partículas minúsculas que são jogadas no ar, no ambiente, quando nós falamos, quando respiramos, pelo ar que exalamos. E isso pode contaminar. É o que nós sabemos até agora. Não temos ainda evidências de que a relação sexual possa transmitir o coronavírus. Não temos evidências, né? Aparentemente não. Mas a relação sexual implica proximidade. E a proximidade favorece a transmissão do proximidade pode, de fato, favorecer essa transmissão. Então, nós temos aí duas variáveis, pelo menos, que nós podemos perceber como estressantes. A primeira é o momento da pandemia, o medo, a mudança na vida pessoal, profissional, cultural, financeira, que afetou o mundo inteiro. Não é só a nossa sociedade, é o mundo inteiro, do mais rico ao mais pobre. Aliás, dinheiro hoje não está servindo para quase nada, né? Porque não mata o vírus. Bom, então, o que acontece? Esse é o primeiro fator de estresse. Numa situação de estresse, essa resposta sexual já pode ser abaixada ou aumentada. Tá? Pelo simples fato de ter um estresse. O outro ponto é que a forma de preservar, porque nesse momento tudo que nós queremos é nos preservarmos para não sermos contaminados pelo vírus, então isso implica um distanciamento. Esse distanciamento implica uma inibição das possibilidades de relação sexual. Então, como você disse, quem tem mais chance de ter uma relação sexual hoje é quem tem um parceiro fixo e vive com esse parceiro. E o que é indicado é que essa pessoa realmente só tenha relação com esse parceiro, com quem mora na mesma casa. Então, mesmo quando a pessoa tem um parceiro fixo que mora em casas diferentes, já é indicado que não tenham relações sexuais. Se tiverem, que usem todos os modos de proteção possível, inclusive máscara e preservativos. E muita gente não gostaria disso. Então, essa limitação, essa inibição, a orientação que nós temos de pesquisas no mundo inteiro é para apenas manter relações sexuais com o parceiro com o qual você vive na mesma casa. Não é, eu só tenho um parceiro fixo que mora lá do outro lado da cidade, mas eu não transo com mais ninguém. Não. O ideal é que você só tenha relações, só tenha intimidades com aquela pessoa com a qual você mora junto.
E aí nós temos uma diversidade enorme na população. Nós temos pessoas que têm parceiro, nós temos pessoas que são casadas e que vivem em casas separadas, né? Mesmo sendo casadas, cada um mora numa casa. Então, não é o fato de ser casado, é o fato de morar junto. E aí, o que acontece? O que nós temos observado hoje, pelos poucos estudos, né? Tudo isso é muito recente, mas já temos alguns estudos, são europeus e lá da China, mostram que houve um decréscimo muito grande no número de relações sexuais e no desejo sexual também. E isso é normal nesse momento, não é atípico, não é um adoecimento. Por outro lado, houve também um aumento muito grande em alguns setores e para algumas pessoas. Bom, o que é entendido é que o ser humano, quando confronta uma grande ameaça, ou seja, um estresse muito forte, ele tem aquilo que nós chamamos de modo de enfrentamento, que jeito que a pessoa lida com essa ameaça. Grande parte dessas ameaças que nós temos hoje é ameaça contra a própria vida. Tá? Contrair o corona é muito próximo da ideia de morrer, né? Então é o que a gente teme. Então, diante de um estresse dessa natureza, o mais provável é que o modo de enfrentamento da pessoa seja voltado a lidar com esse agente estressor, com essa ameaça. Então, isso explica a mudança do comportamento dela, principalmente o comportamento sexual, porque além dele estar limitado pelo distanciamento físico, ele também é uma situação de risco. Nesse momento, a relação sexual, que eu disse agora há pouco, que ela é saudável, que as pessoas devem ter, devem vivenciar, nesse momento, só com quem mora junto. Né? E aí, o que nós temos? Algumas pessoas que moram junto têm tido um decréscimo. Quer dizer, os estudos são contraditórios. Alguns mostram que houve um acréscimo e outros mostram que houve um decréscimo. O acréscimo seria explicado pela ansiedade, pelo grande estresse que a pessoa sente por ficar em casa o tempo todo e não ter outras atividades, fica limitado ao lar, e ele se volta mais para a atividade sexual, como uma forma de alívio da tensão, de relaxamento. Por outro lado, os estudos que têm mostrado redução parece estar voltado, explicado pelo fato de que as pessoas que moram junto na mesma casa, o tempo todo, parece ter uma diminuída da libido, do interesse sexual por aquele parceiro, como se fosse o mesmo todo dia. E diminui a intensidade do desejo por aquela pessoa. Né? Então, por um lado, a pessoa pode, por ela própria, ter uma necessidade grande de sexo para extravasar a sua tensão, e outras pessoas podem não ter o desejo por estar vivendo a mesma coisa. Tá? E aí o que acontece? As pessoas, em algumas situações, têm buscado formas alternativas, que é o que a gente tem sugerido. E essas formas alternativas de sexo, principalmente para quem não mora com um parceiro fixo, é a masturbação, o uso dos aparelhos eróticos, os sexy toys, os encontros online, pela web, as falas por telefone, e formas desse tipo, ou mesmo com parceiros que não moram na mesma casa, fazer isso à distância, pela internet, de uma forma que a pessoa se sinta confortável. Nunca, jamais alguém pode ser forçado a fazer isso pela internet, né? Pode ser uma exposição. Mas é uma forma que as pessoas têm utilizado e que tem sido aparentemente satisfatória. E com isso tem aumentado muito a visita a sites que ofereçam esse tipo de atividade. Bom, vou ser mais rápida, porque acho que já estou estourando meu tempo, já estourei, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Tá, deixa eu ser aqui bem rápida e a gente deixa um tempinho para as perguntas. Eu quero chamar a atenção para pessoas que têm hipersexualidade, uma demanda muito alta, pessoas que consomem pornografia e profissionais do sexo.
Para essas pessoas, é muito importante encontrar formas de diminuir essas atividades. Então, para quem, por exemplo, consome pornografia ou para quem tem hipersexualidade, é muito complicado que a pessoa se volte para esses recursos que eu acabei de falar, como os recursos online, porque isso pode implicar um agravamento muito grande mais para frente. E os profissionais do sexo, se não puderem fazer isso de forma à distância, que interrompam as atividades, porque tudo realmente é muito grave. Bom, várias formas, várias sugestões a gente tem para que essas pessoas possam lidar com essa sexualidade que não pode ser exercida plenamente, vivenciada plenamente nesse momento. E a principal delas é as práticas de relaxamento e as práticas de meditação. A mindfulness é uma prática de meditação que tem sido utilizada no mundo inteiro, no contexto do coronavírus, e é muito adequada para esse contexto da dificuldade com a vivência e a expressão da sexualidade. Então, como eu já estourei o tempo, eu vou esperar que as pessoas façam perguntas para a gente falar um pouquinho mais. Obrigada. Joia, Sueli. Eu, na verdade, não sei se tem alguma pergunta. Mas eu acho que você tocou em alguns pontos bem delicados, né? Enfim, como que na verdade existe a questão da gente, vamos dizer assim, pelo estresse, ter mudanças no comportamento sexual, e tem um outro aspecto que é o estresse do risco pelo sexo, do risco de se contaminar pelo sexo, né? Então achei interessante porque ouvindo você deu para a gente diferenciar essas duas coisas e as duas são extremamente importantes, né? Porque a primeira ela pode incorrer, né, na verdade, em riscos de transmissão de HIV, enfim. E a segunda, na verdade, é a contaminação pelo próprio Covid, que, como você bem colocou, é algo bem próximo, né, de uma ameaça de morte, né? Uma coisa que a gente, só as pessoas que viveram na guerra já tiveram, né? Enfim. Então, esses dois pontos eu achei bem interessantes da gente pensar. E esses segmentos que você enfocou mais no final, né? As pessoas com desregulação sexual, profissionais do sexo, eu acho que essas pessoas Comportamento estão de risco. comportamento de risco. Eu acho que essas pessoas estão realmente numa situação que a gente precisa ver, né, como poder ajudá-las, né? Porque Uhum, eu uhum. penso que existe uma vulnerabilidade grande aí para essas pessoas não conseguirem, pelo menos dos pacientes, o que eu tenho observado é que eles não têm conseguido segurar a onda, principalmente quem não tem parceiro estável, né? Parece que tem Uhum. uma pergunta aqui, ó. Uma pergunta se existe alguma medida nesse momento para auxiliar o paciente hipersexual que consome pornografia, né? Ah, enfim, a chance, Isabelle, é uma chance muito grande desse comportamento se intensificar, ainda mais agora que você não tem, você tem a permissão para o trabalho online, para o trabalho em casa, trabalho à distância, né? Então a chance de você ter uma pessoa que possa se perder num aumento de compulsividade é bem maior. As medidas para auxiliar os pacientes, né? A gente, a gente inclusive vai começar um estudo no ambulatório
com um trial comparando pessoas que se submetem a yoga e pessoas que não se submetem a yoga, né? Essas intervenções que buscam, né, atenção plena, como mindfulness, relaxamento, enfim, são medidas interessantes nesse momento para conseguir uma homeostase, né? Uma outra coisa que foi muito interessante da fala da Sueli, que ela me lembrou, porque eu fiquei falando muito da sexualidade, mas a Sueli lembrou muito a questão do efeito, o estresse age em todo o organismo, né? O estresse crônico causa obesidade, causa síndrome metabólica, que aumenta a pressão, diabetes, né? O estresse crônico diminui a tua imunidade, o estresse crônico prejudica a tua capacidade cognitiva. Então, assim, tem N resultantes disso, né? E aí, você trabalhar com algumas dessas técnicas, e eu vou até pedir para a Sueli falar um pouco mais sobre elas, porque ela está mais próxima disso, e também com a questão de buscar manter rotinas saudáveis dentro da nova rotina da pandemia. Tá? Então, você estabelecer algumas coisas, né? Horários, algumas coisas que te trazem bem-estar, dentro dos cuidados de transmissão, enfim, você conseguir sair um pouco de casa num momento que não tem aglomeração, se você conseguir sair um pouco, um local de ar puro, um local, um parque, estabelecer algumas coisas, se você não consegue fazer isso, mas tem um quintal, enfim, uma sacada, qualquer coisa que entre, ative um pouco mais hábitos saudáveis, respeitando o ritmo fisiológico, né? Tentar acordar um pouco mais cedo, porque é muito fácil a gente se perder e inverter o sono-vigília, né? Enfim. Ô, Sueli, você podia comentar um pouquinho mais sobre mindfulness, enfim? Uhum. Tá, eu só quero retomar um pouquinho dessa pergunta que foi feita, alguma coisa que você já falou muito bem, mas eu queria enfatizar com relação a essa pergunta que foi feita para a pessoa que tem hipersexualidade e consome pornografia. Então, são duas variáveis que comprometem muito a qualidade de vida da pessoa e a qualidade da vida sexual da pessoa. Compromete as duas coisas. E ainda são comportamentos de risco, inclusive para sua própria liberdade, porque ela pode facilmente incorrer em um comportamento socialmente muito complicado. O que a gente está sugerindo nesse momento é que a pessoa ela tem duas coisas para controlar que são, nesse momento, quase inacessíveis. A hipersexualidade e o consumo de pornografia. Com relação à hipersexualidade, o que a gente sugere é que a pessoa ingresse sim nessas práticas que incluem a mindfulness, que é a atenção plena, que é a pessoa parar e não pensar na ansiedade ou em alguma coisa que esteja incomodando. Não é negar a existência, é aceitar que aquilo existe, mas focar a atenção no presente momento. Com isso, ela aprende a não ser sempre movida por aquele desejo, aquela ansiedade, aquela pressa, aquela vontade. Como se ela tivesse que consumir uma droga. Tá? Ela tem um impulso de. Mas o objetivo é que ela aprenda a adiar o momento, a aumentar o espaço entre uma atividade sexual e outra. E fazendo isso, não é negando, mas é sem concentrar o pensamento na atividade sexual, naquele impulso que ela está sentindo naquele momento. Dessa forma, ela tem um pouco mais de serenidade. O nível de ansiedade gerada pelo desejo, pelo grande impulso sexual, pode ser reduzido. Mas que também essa pessoa estabeleça momentos e modos pelos quais ela possa buscar a expressão da sua sexualidade, que ela possa ter a realização do seu desejo sexual.
de um modo que não esteja estimulando a hipersexualidade, mas que ela possa, de alguma forma, ter satisfação sexual. E nesse momento, que ela faça isso também concentrando o momento que ela está vivendo. É para ser um momento de fato prazeroso, não é para ser um momento de culpa. É para ser um momento de prazer e de satisfação. Então, viver o momento presente, que ela vai treinar com práticas como a mindfulness, que é a meditação da plena atenção, é a atenção plena no momento que está vivendo, se direciona também ao momento da atividade sexual. Terminou aquilo, que ela tenha uma agenda programada no dia, que tenha o momento que ela vai ter atividade sexual e o momento que ela vai fazer várias outras coisas totalmente diferentes. E que nessas outras coisas ela concentre a atenção exatamente naquilo que ela está fazendo. Então é um treinamento para ela direcionar a atenção para aquilo que ela de fato está fazendo. Com relação ao consumo de pornografia, isso daí já é bem mais complicado. O que eu sugiro, exatamente porque pode ter um desdobramento, e aí você vai falar isso melhor do que eu, um aumento nessa resposta ao longo do tempo. Quanto mais ela consumir, mais desejo ela terá nesse consumo. Se isso for, porque veja, numa situação de estresse onde tudo está limitado, ela pode mergulhar só nesse tipo de atividade. Tá? Então, o que a gente sugere é que ela possa, o máximo do tempo, usar telefone, computador, qualquer coisa que tenha internet, num lugar onde outras pessoas estejam presentes, porque isso vai diminuir a chance, a possibilidade de que ela consuma pornografia. Então, e se ela sentir que ela realmente tem um nível de estresse muito aumentado, porque repentinamente, sem preparo nenhum, ela teve que interromper, então que ela também estabeleça o uso que ela vai poder, o tempo que ela vai poder fazer isso. Tá? O uso do tempo também para essa atividade. E como base de tudo isso, para ela conseguir se concentrar nesses momentos de uma maneira que ela não sinta culpa, mas que ela possa usar os outros momentos do seu dia de uma forma bastante útil, que ela própria se sinta satisfeita com isso, é ela começar a usar a atenção plena. E aí, tanto a prática da mindfulness quanto da yoga, que você bem falou, o pilates, ajudam muito nesse sentido do controle das emoções que ficam muito fortes, muito exacerbadas nesse momento. Espero ter atendido a pessoa que perguntou. Tem mais algumas perguntas aqui, ó. Tem uma Eu outra não vejo pergunta. nada. Não, mas eu vou te falar, ó. A Tá. Glaciane perguntou a opinião sobre a nossa opinião acerca de conflitos de casais, com um deles sendo hipersexual, se pode estar relacionado com questões de violência doméstica. O que você acha, Sueli? Então, isso era outra coisa que eu queria falar, mas como meu tempo estourou, eu não falei. E eu disse agora há pouco que o ideal é que as pessoas tenham relação com aquele que ela mora junto. Então, pelo que eu estou entendendo, isso daí é um casal que mora numa mesma casa. Acontece que muitas vezes os parceiros têm desejo sexual diferente. Tem uma demanda por atividade sexual diferente. E isso não é só a frequência, é o modo, o jeito, vamos fazer o quê, vamos usar o quê. Enfim, pode variar muito entre uma pessoa e outra. Não significa que um está certo e o outro esteja errado. É como ele responde, né? Como a gente falou no início, o comportamento sexual, a resposta sexual é uma variável orgânica, é fisiológica. E as pessoas são diferentes entre si. Acontece que muitas vezes, entre dois parceiros, a resposta sexual é diferente. E às vezes um tem uma demanda maior do que o outro. O que a gente tem visto muito acontecer é um sair, ter relação com seu parceiro, mas de alguma forma ter outras formas também de satisfação sexual, que não seja só com esse parceiro, às vezes com outras pessoas, enfim, de outra maneira. O que a gente sugere nesse momento que nós estamos vivendo agora é que sejam utilizadas outras formas de satisfação, como, por exemplo, a masturbação do casal,
que não precisa ter o intercurso, ter a penetração. Se uma pessoa tem um desejo mais intenso do que da outra, se usarem de recursos como a masturbação mútua, ou o uso dos aparelhos eróticos, ou a estimulação manual de um pelo outro, pode acontecer a satisfação daquele que tem uma demanda maior e não tem a obrigação da que tem uma demanda menor ter que se submeter ou realizar uma atividade sexual que ela não deseja. E a pergunta fecha na possibilidade de violência doméstica. E isso é muito sério, é muito complicado. E tem acontecido. Ninguém pode ou deve nunca ser forçado a ter uma atividade sexual. Por nada, em nenhum momento. A atividade sexual tem necessário, obrigatoriamente, que ser consensual. Forçar uma pessoa a ter uma relação sexual de um jeito e de outro é um crime, é uma agressão, é uma violência. A pessoa tem o direito de dizer, não, eu não quero. Mas o que a gente sugere, e aí pode acontecer a violência doméstica, primeiro, porque a pessoa está em privação, ela está estressada, como a gente falou, né, ao longo do tempo sobre o estresse, ela não tem outra possibilidade, porque ela está nessa situação, e aí ela pode ter uma resposta, quando a gente falou também lá no início, que o estresse pode gerar resposta de raiva, de agressividade, de ansiedade, né? Várias respostas que podem vir do estresse. E nessa situação, essa pessoa pode se tornar violenta com o parceiro. E isso não deve acontecer. Então, o que a gente sugere é que o casal encontre formas alternativas de satisfação para aquele par que não deseja, que deseja mais relações sexuais do que o outro. Não sei se eu fui clara. Super, eu achei bem bom, né? Eu acho que tem um outro contexto além desse, que eu acho que esse é bem interessante de pensar, vamos dizer, para a maioria dos casais, né? Eu acho que encaixa bem com o que você falou antes, Sueli. E uma outra coisa que essa pergunta me lembrou é que logo que iniciou a pandemia, os pesquisadores que trabalham com casos de violência sexual lançaram um alerta para o aumento de violência sexual intradoméstica, né? Tanto em relação à parceria, né? E aí a gente fala muito geralmente da violência do homem sobre a mulher, violência sexual. Mas uma coisa que é pouco falada também é da violência sexual em parceiros, HSH, né? De homens que fazem sexo com outros homens, que também é bastante prevalente, mas é uma coisa muito pouco falada. E também a questão do abuso sexual de menores, né? Então, à medida que existe o confinamento, você pode aumentar uma situação de grande estresse para pessoas que são constantemente vitimizadas por violência sexual em sua casa ou arredores. É uma situação muito complicada, porque nessa situação mesmo, todos os serviços de saúde, toda a atenção está muito mais voltada agora para as questões do Covid, mas a gente não pode esquecer outras vulnerabilidades que esse momento pode trazer, né? Enfim, eu acho que isso é uma coisa bem séria, né? Bem séria e, enfim, acho que é uma coisa para a gente que está no serviço público poder ter uma atenção e ficar atento a conversar com os colegas, né, que estão na frente, nos prontos-socorros, e se disponibilizar, né, eventualmente, para ajudar no acesso ao acolhimento dessas pessoas nesse momento. Sim. Tem uma outra pergunta, Sueli, olha, o Onran perguntou se os sintomas da hipersexualidade poderão ser intensificados após a pandemia. O que você acha, Sueli?
Que sim, porque nós temos também estudos já, eu acho que o pessoal do Instituto Kinsey que fez esses estudos com o pessoal da China, que foram os primeiros e agora a pandemia já vem diminuindo, né? É, a gente não sabe como que as pessoas respondem, mas o que já aconteceu é muito interessante. Houve relatos já de pessoas com hipersexualidade que teve uma redução muito grande e pessoas com hipersexualidade que superpotencializou. Acontece que mesmo para as pessoas que tiveram redução muito grande, depois da pandemia tiveram um aumento. Isso é muito frequente entre homens, mas nós temos relatos também de mulheres que diziam que, assim que fosse possível, acabando a pandemia, teria um comportamento sexual muito mais intenso do que tinha antes de tudo isso acontecer. Então, veja, varia muito e isso é muito organismo dependente. Vai variar de cada pessoa e do contexto no qual ela está inserida. A maneira como ela entende, interpreta a própria vida, as reações do próprio corpo e a maneira como ela vivencia aquilo que está ao seu redor. Então, pode acontecer sim, tanto de diminuir quanto de aumentar. Pelo menos, é o que a gente tem até agora dos poucos estudos que já foram divulgados. Legal. Onran, eu acho que uma coisa interessante de pensar também é que a gente tem um pouco os modelos, né? A gente sabe que as pessoas que apresentam comportamento hipersexual, elas não são todas iguais, né? E algumas dessas pessoas apresentam um funcionamento muito próximo do que a gente chama do funcionamento obsessivo compulsivo. Essas pessoas, elas geralmente, as obsessões são obsessões sexuais, né? Muitas fantasias Que sexuais, aumenta em situação de estresse. que aumentam em situação de estresse, porque a obsessão, ela está diretamente relacionada ao nível de ansiedade. Quanto mais ansioso, mais obsessão. Então, essas Uhum. pessoas cuja hipersexualidade se manifestam nesse formato, elas poderão ter um aumento. Por outro lado, elas geralmente, não raro, por exemplo, aparece para nós no ambulatório, assim, eu tenho, daí ela conta toda uma história de hipersexualidade há mais de 10 anos, algo bem importante, com muita atividade sexual muito elevada, muito hiperativa e desregulada. E daí diz assim, sim, mas eu me predeterminei e faz 6 meses que eu estou em abstinência sexual. Então, esse grupo que tem um funcionamento mais obsessivo-compulsivo é um grupo que consegue, muitas vezes, ativar esse mecanismo de defesa que é tão ruim quanto, né? Porque, exatamente como a Sueli falou, a sexualidade, ela é, quando saudável, ela é extremamente boa, ela pode ser algo que nos ajuda a equilibrar o estresse, né? Então a gente está falando aqui exatamente do oposto, né? Uhum. Aquelas pessoas que não têm essa regulação legal, né? Uhum. E isso acontece, né? Cada um de nós tem um calcanhar de Aquiles, né? Sim. E no caso dessas pessoas é esse. E quando você tem um aumento, toda essa situação pode trazer, na verdade, de repente, uma exacerbação desse mecanismo de defesa e uma abstinência, né? No momento, principalmente nesse grupo que tem uma sintomatologia mais obsessivo-compulsiva. Eu penso que a tua pergunta vem muito a propósito, porque eu penso que todos os comportamentos de desregulação, seja álcool, substâncias, jogo, sexo, compras, devem aumentar com o final da pandemia por conta do aumento do nível de estresse, de ansiedade, que a gente chama de estados emocionais negativos, né? Que estão muito relacionados à ativação desses sintomas. Sueli, temos mais uma pergunta.
A Priscila perguntou se o tratamento medicamentoso é uma possibilidade para lidar com a ansiedade e o estresse. E o estresse aumentados. Você quer falar um Então, pouco? sim, depende muito de cada situação e cada pessoa. Vejam, o estresse está presente na vida de todos nós o tempo todo, até da criancinha. Se a criancinha está no colo da mãe e a mãe sai e vai embora, no entendimento da criancinha, a mãe não volta mais nunca, ela chora, aquilo é uma resposta de estresse, né? Nós vivenciamos estresse o tempo todo. Tem, inclusive, o eustresse, que é o estresse bom. Por exemplo, se eu sou convidada para dirigir uma grande empresa, eu me sinto super orgulhosa, porque acham que eu sou muito boa, só que eu não sei fazer aquilo. Mas eu quero aprender, porque aquilo é uma oportunidade maravilhosa. E eu tenho recursos para aprender, eu posso viver o eustresse, que é o estresse bom, né? Se eu não sei fazer aquilo, pode ser um estresse, que é uma demanda ruim. E pode ser o distresse, que pode me levar ao adoecimento. Então, nessa situação que nós estamos vivendo de estresse, não é nada que nós nunca tenhamos vivenciado em termos da resposta do organismo. A ansiedade também faz parte da nossa vida. Todos nós lidamos com ansiedade, em várias situações ela também é positiva porque ela nos motiva. Acontece que hoje nós estamos vivendo excesso de estresse e excesso de ansiedade. Para algumas pessoas, essas práticas que nós falamos, de mudar a rotina, encontrar coisas diferentes para fazer, encontrar alternativas, falar com amigos, com pessoas, telefonar e tal, pode reduzir muito a ansiedade e o estresse. Mas algumas pessoas podem entrar em adoecimento mesmo. Essa é a pessoa que vai precisar da medicação. Só que essa medicação, também necessária e obrigatoriamente, precisa ser prescrita. Tá? Doutor Marco precisa de um médico prescrever. Não pode ser uma medicação que alguém disse que era muito bom, então eu tenho aqui, eu te empresto, toma do meu. Não. A busca ao profissional é essencial. Em princípio, a minha sugestão para tratamento de estresse e ansiedade é psicoterapia, não é medicação. Só que, obviamente, em algumas situações, a pessoa tem adoecimento mesmo e ela precisa ser medicada mesmo. Só que para saber se ela precisa ser medicada, ela precisa de avaliação médica. Perfeito. É isso? Perfeito. Eu queria responder isso, até acho que até vai bem ao comentário da Sueli, que é assim, a gente tem um estudo, justamente aquele que eu mencionei, e a gente observa que a compulsividade sexual é correlacionada com ansiedade e com depressão. Então, isso significa que quanto mais ansiedade, mais depressão. Os antidepressivos, os inibidores da recaptação de serotonina, que tratam a ansiedade e depressão, eles também regulam o comportamento sexual. Então, é claro que essas medicações vão ter um bom impacto na compulsão sexual e é por isso que ajudam. O que a gente viu no estudo e que nos chamou mais atenção foi a relação também com o comportamento sexual de risco. Então, para mim, assim, eu acho muito importante que você trate e melhore a tua compulsão sexual, mas eu acho mais importante ainda se eu vou ter um efeito de me preservar, de pensar um pouco mais, tomar a decisão de uma forma um pouco mais tranquila e aí usar preservativo e outros comportamentos que sejam nesse sentido. O nosso tempo está acabando, mas só para falar que isso também se confirmou no ensaio clínico randomizado que a gente fez com medicação e também com terapia, onde, como a Sueli falou, a terapia ajudou muito. Então eu quero agradecer muito, Sueli, e até a próxima, então. Tá bom? E obrigado a todos que assistiram.